Marcos 14, nós vamos ler dos versos 17 a 21. Assim que você localizar Marcos 14, por favor, se coloque em pé. Marcos 14, 17 a 21. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, fale conosco através da sua palavra nesta manhã. Tire, ó Deus, toda a distração do nosso meio e que nós possamos ser todo ouvido à palavra, à mensagem que Deus tem para nós. Pai, nós pedimos que o Senhor me use neste momento para ser uma bênção, para transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Pai, nos ajude a entendermos este recado da parte de Deus. Fale comigo, fale com cada um de nós, meu Pai. Tire toda dúvida do nosso coração e nos permita sairmos daqui bem próximos de Deus e bem longe do pecado. No nome de Jesus, amém. Podem se sentar? Muito bem, irmãos. Nós já sabemos que Jesus estava falando de quem? Judas Iscariotes. Mas todos os discípulos perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Pois todos eles sabiam que tinham o mesmo potencial pecaminoso de Judas. Judas era um dos 12, com toda a aparência de piedade, espiritualidade. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo, alguém então de posição importante naquele ministério. Mas ele era cobiçoso, ele era desonesto. Certa vez ele criticou uma mulher pura, porque ela havia derramado um vidro de óleo muito caro sobre os pés de Jesus Cristo. Aquele vidro valia no mínimo 1 ano de salário, e ela derramou tudo de uma vez só, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com o próprio cabelo. E Judas achou aquilo o fim do mundo. Ele perguntou: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mas ele não estava preocupado com os pobres, não. Ele tinha inveja da generosidade, da dedicação e da consagração daquela mulher. E ele tinha inveja de Jesus Cristo também. Ele tinha inveja do fato de que ela considerou Jesus muito mais importante que 1 ano inteiro de salário. Certa vez um pastor estava dentro do ônibus, e o ônibus passou em frente a uma igreja em construção, e um dos passageiros, sem saber que a pessoa do lado era pastor, fez o seguinte comentário: ah, se esses crentes parassem de construir igrejas e dessem o dinheiro para os pobres, seria muito melhor. Naquela hora o pastor olhou para o passageiro e disse: olha, moço, eu já ouvi alguém fazendo um comentário semelhante ao seu antes. O passageiro perguntou: quem? E o pastor respondeu: Judas Iscariotes. João 12, verso 6 diz: ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele estava usando os pobres apenas como pretexto, mas o coração estava cheio de ganância. Nesta manhã a nossa atitude precisa ser a mesma dos discípulos, quando Jesus Cristo disse que um deles haveria de traí-lo. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Eu creio que nesta manhã a maioria das igrejas poderia dizer: sim, somos nós, que não evangelizamos, não ganhamos almas. Sim, somos nós que não entregamos os nossos dízimos
e nem apoiamos a obra missionária. Sim, somos nós que não estamos orando e nem lendo a palavra de Deus. Sim, somos nós que não somos fiéis aos cultos da nossa igreja. E somos nós que não atendemos mais aos apelos que são feitos na igreja. Ou seja, começar pelo pastor até a criança mais nova aqui nesta manhã, cada um de nós precisa perguntar: sou eu, Senhor? Todos nós somos traidores em potencial. A menos que nos arrependamos, a Bíblia diz: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Para o crente isso não significa perder a salvação, mas significa perder as bênçãos de Deus sobre nós e sobre a nossa família. Significa perder as oportunidades que Deus tem nos dado e finalmente perder os privilégios que Deus tem nos dado. Você deve estar se perguntando, né? Quais são os meus privilégios? O da saúde, o da vida, o dos bens materiais, o das amizades. E nós perdemos privilégios porque nós não fazemos um autoexame. Você deve estar se perguntando: sou eu, Senhor? E se você está, deve ficar preparado para ouvir a resposta que vem de Deus. Em primeiro lugar, observe o local do autoexame, onde nós precisamos fazer um autoexame. Versículo 15, diz que foi no cenáculo. Jesus e os seus discípulos estavam a sós no cenáculo. E o cenáculo é um lugar onde as pessoas que professam a mesma fé em Deus, agora a mesma fé em Jesus Cristo, se reúnem. Foi num lugar assim que os discípulos todos perguntaram: sou eu, Senhor? Hoje o cenáculo do crente é a sua igreja local. Através do ensino e através da pregação da palavra de Deus, o crente se pergunta: sou eu, Senhor? É por isso que fazemos o apelo depois das mensagens, para que o crente possa se reconciliar com Deus. Jesus estava se referindo a Judas quando ele disse: um de vós há de me trair, um de vós que comigo come há de me trair. Mas na verdade, irmãos, todos eles traíram Jesus Cristo naquela noite. Todos eles traíram. A diferença é que eles foram reconciliados com Jesus e Judas não. O que acontece quando o crente não se reconcilia com Deus? Primeiro, o cenáculo deixa de ser abençoado. A igreja deixa de ser abençoada. No versículo 19 nós lemos que todos eles começaram a entristecer-se por causa da traição que ainda iria ocorrer naquela noite. E assim também eu acredito, irmãos, falta alegria na igreja quando os irmãos não têm o mesmo parecer e abandonam a fé no Senhor Jesus Cristo. Se você realmente faz parte deste cenáculo, que se chama TBM, Templo Batista Maranata, você, como eu, se entristece quando alguém se afasta da igreja, se entristece quando alguém cai em pecado. Além disso, Deus deixa de derramar bênçãos sobre a nossa igreja quando existe entre nós pecado inconfesso, pecado inveterado no nosso meio. Você se lembra do povo de Israel? Quando eles ganharam aquela batalha contra a grande cidade de Jericó? Foi um verdadeiro milagre. Eles derrubaram os muros de Jericó através da fé, através do grito da fé. Mas alguns dias depois, eles perderam uma batalha bem menor, bem mais fácil, para a pequena cidade de Ai. Pequena cidadezinha de Ai. Eles foram humilhados pela cidade de Ai. Para quem derrotou Jericó, a cidade de Ai teria sido muito mais fácil. Mas eles perderam. Por quê? Deus não abençoou Israel. Deus não abençoou aquela guerra por causa do pecado de uma única pessoa. Por causa do pecado de um único homem chamado Acã. Ele havia desobedecido a palavra de Deus,
ele estava vivendo em pecado e por isso Deus não podia abençoar aquela causa. E eu creio que Deus muitas vezes deixa de abençoar a igreja, eu creio que Deus muitas vezes deixa de abençoar a casa, a família, por causa do pecado de uma única pessoa. Às vezes nem a própria pessoa sabe disso, nem a própria pessoa reconhece isso. Por esta razão, meus irmãos, nós sempre temos que nos perguntarmos: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Certa vez eu preguei uma mensagem sobre a realidade do inferno, sobre a existência do inferno. A igreja estava lotada e havia vários visitantes naquela noite. Eu tinha certeza que Deus iria salvar almas. Eu podia sentir a presença de Deus comigo em cima daquela plataforma. Mas na hora do apelo, ninguém se manifestou. Nenhuma alma foi salva. Assim que eu despedi a igreja, entrei no carro para voltar para casa, a primeira pergunta que eu fiz foi essa: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Impedindo as bênçãos e o mover de Deus no nosso meio? Criticamos igrejas que estão constantemente lidando com pecados de fornicação, pecados de impureza, e nós nos achamos melhores. Mas acontece que essas igrejas, se elas estão lidando com esses pecados, é porque pessoas estão se examinando. Agora, quando igrejas não estão lidando com esses pecados, é porque igrejas não estão se examinando e não estão se preocupando com a santidade de Deus. Não só a igreja, irmãos, deixa de ser abençoada, mas a própria pessoa deixa de ser abençoada. O próprio crente deixa de ser abençoado. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Isso ele disse antes da lavagem dos pés e da última ceia. Isso quer dizer que Jesus não lavou os pés de Judas, porque Judas não tinha nenhuma parte com Jesus, e Judas não participou da Santa Ceia, porque ele não tinha nenhuma parte com Jesus. Portanto, a maior vítima da traição é sempre o próprio traidor. Judas saiu perdendo quando Jesus foi trocado por 30 moedinhas de prata. O nosso Senhor Jesus diz que qualquer pessoa que ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma, fez um mau negócio. Eu tenho certeza que nesta manhã várias pessoas fizeram um mau negócio ficando em casa, amém, irmãos? Várias pessoas fizeram um mau negócio trocando a igreja pelos amigos, pelos parentes, pelos passeios. É um mau negócio quando você troca Jesus Cristo por 30 moedas de prata. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida pregressa de Judas Iscariotes, mas há uma lenda que diz que quando estava grávida, a sua mãe recebeu uma profecia através de um sonho do tipo de filho que ela estava gerando. Quando ele nasceu, os pais, então, com muito medo daquele sonho, colocaram a criança numa cesta e o jogaram no mar, o lançaram no mar. Mas algumas horas mais tarde, o mar lançou aquela criança, lançou aquela cesta na costa, perto do palácio de um rei e de uma rainha, que pegaram aquela criança e criaram aquela criança como se fosse deles. Mais tarde a criança cresceu e matou o seu irmão de criação. Fugiu para a Judeia, onde se tornou pajem do governador Pilatos. Mais tarde ele cometeu vários tipos de crimes e finalmente fugiu para Jesus Cristo em busca de paz e tranquilidade. Judas perdeu o céu por 1 centímetro. Ou seja, ele beijou a porta do céu, mas acabou indo para o inferno. De alguma forma, então, irmãos, a maior vítima da traição é o traidor. O cenáculo perde as bênçãos de Deus. Os crentes do cenáculo
perdem as bênçãos de Deus. Por isso, aqui é o lugar para você e eu fazermos um autoexame. Sou eu, Senhor? Em segundo lugar, veja a expressão para o autoexame no versículo 18. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Todos eles eram traidores em potencial. Olha que coisa linda. Ao invés de acusar uns aos outros, ao invés de pensar em outros, cada um deles pensou em si mesmo. Pedro não disse: deve ser o João. João não disse: deve ser o Tiago. E Tiago não disse: deve ser os outros. Mas cada um deles disse, cada um deles perguntou: sou eu, Senhor? Cada um deles admitiu que poderia ter sido qualquer um deles. Certa vez um judeu muito idoso foi chamado para testemunhar contra um carrasco do Holocausto. O carrasco havia sido apanhado, havia sido capturado, e no dia do julgamento, um judeu muito idoso, que havia sido vítima daquele carrasco, teve que testemunhar contra o carrasco. Mas ao entrar naquele tribunal, o judeu deu de cara com o carrasco, e naquele instante ele desmaiou. Foi levado às pressas para o hospital. Depois que ele acordou, que ele recobrou a sua consciência, perguntaram para ele: você desmaiou de medo do carrasco alemão? E o judeu respondeu: não, eu desmaiei de medo de mim mesmo, porque quando eu olhei para aquele carrasco, eu percebi que eu teria feito as mesmas coisas que ele fez, se eu estivesse na mesma posição e se eu tivesse tido as mesmas oportunidades. Eu desmaiei de medo de mim mesmo, quando reconheci que eu também sou um carrasco em potencial. E assim também, meus amados irmãos, eu quero confessar nesta manhã, quando eu ouço uma mensagem sobre Judas Iscariotes, eu fico com medo de mim mesmo. E sempre me pergunto: sou eu, Senhor, um tipo de Judas? Mas infelizmente, a maioria de nós pensa em outros, ao invés de pensar sobre si mesma. Jesus fez essa declaração: um de vós há de me trair, por duas razões. Primeiro, para demonstrar a sua onisciência. Amém, irmãos? Quantos concordam que Jesus sabe tudo? Ele queria deixar isso bem estampado para os seus discípulos: eu sei de tudo. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus, ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas intenções e os nossos objetivos. Quando nós começamos esta igreja, o Templo Batista Maranata, Jesus já sabia quem iria fazer parte dela, amém, irmãos? Ele já sabia quem iria ficar firme e quais iriam desistir no meio do caminho. Ele é onisciente, nada do que fazemos pega Deus de surpresa. Os discípulos ficaram surpresos. Judas, o tesoureiro. Mas Jesus sabia desde o princípio. Veja, irmãos, o que diz 2 Pedro 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 11 discípulos foram livrados da tentação, mas Judas foi reservado para o dia do juízo, para ser castigado. Ele é onisciente. Jesus sabe tudo. Nenhuma atitude, nenhuma condição da nossa parte, nenhuma decisão da nossa parte pega Deus de surpresa. Certa vez uma senhora foi admitida como membro da igreja onde o meu sogro era pastor. E assim que ela se tornou membro,
ela começou a visitar a casa de vários irmãos, e ela se tornou, uma pessoa que difamava outras pessoas, uma pessoa que criticava outras pessoas, uma pessoa que levava e trazia más notícias de outras pessoas. E a situação ficou tão séria, ela conseguiu dividir a igreja de tal maneira que foi necessário pedir que ela se retirasse da igreja, que ela não frequentasse mais aquela igreja. Passado alguns meses, ela começou a ter problema de faringe, na faringe. E ela começou a ter dificuldades para falar, para conversar, para se expressar. E ela fez todos os tipos de tratamentos e nada estava dando certo. Até que no autoexame, ela reconheceu que era o dedo de Deus. Ela se arrependeu dos seus pecados. Ela buscou a igreja. Ela pediu perdão para todas as pessoas que ela havia prejudicado. Ela voltou para a igreja, ela foi reconciliada com a sua igreja. Mas o que eu quero que você saiba é que Deus já sabia que essa senhora iria ser difamadora. Deus já sabia que ela iria sair da igreja, mas Deus também já sabia que ela iria ser restaurada. Amém, irmãos? Jesus sabia que os 11 iriam traí-lo também, mas que eles seriam restaurados, menos Judas. Jesus conhecia tudo sobre Judas, e Jesus conhece tudo sobre nós. Em segundo lugar, ele fez aquela declaração para demonstrar o seu amor. Olha, essa profecia foi feita a respeito de Judas no Velho Testamento, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Jesus, irmãos, era um amigo íntimo de Jesus, cuidava das finanças. Então Jesus não foi traído por um simples membro da igreja, mas por um dos líderes da igreja, se assim eu posso dizer. No jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Judas entregou Jesus Cristo para os soldados judeus através de um beijo. E naquela hora, Jesus o chamou de amigo. Eu acho que não existe nada pior do que ser traído por um amigo. Quando um ladrão invadiu a casa de uma senhora de 81 anos de idade, durante o assalto, ele se lembrou que aquela senhora foi a sua primeira professora no jardim de infância. Ele se lembrou que ela era uma professora amorosa, generosa, bondosa e paciente, e que ela havia sido muito boa para ele como professora. Mas ao invés de desistir do roubo e ir embora, sabe o que ele fez? Ele deu um beijo na professora e roubou tudo quanto pôde. Assim também, Jesus, irmãos, só tem nos feito bem. Quantos concordam com isso? Jesus só tem nos abençoado através desta igreja. Quantos concordam? E nós o pagamos com o mal. Ele nos dá saúde, Ele nos dá trabalho, Ele nos dá uma família, Ele nos dá uma boa igreja, e em troca, nós não somos fiéis a Ele, aos seus desejos e aos seus planos. Então, meus amados, o local para o nosso autoexame é aqui, no cenáculo de Deus. E a expressão que Deus usou para chamar a nossa atenção é esta: onde vós há de trair-me? E antes que isso aconteça, você precisa se perguntar: serei eu, Senhor? E em terceiro lugar, veja o resultado do autoexame. Quando nós, honestamente, perguntamos: sou eu, Senhor? Eles começaram a entristecer-se. Quando nós somamos o que Deus faz por nós e o que nós temos feito por Deus, sabe qual é o resultado? Nós nos entristecemos. E nós descobrimos que não passamos de servos inúteis. Porque Jesus disse que
se nós fizermos só o que nos é pedido, somos servos inúteis. Então o que nós somos? Porque nem o que é pedido fazemos. Então quando existe um autoexame, a tendência é de nos entristecermos e não de nos alegrarmos com a nossa situação e vida espiritual. Nós não fazemos o suficiente por Deus. Os discípulos imediatamente sentiram tristeza naquela noite, porque qualquer um deles poderia ter sido traidor. Então, quando nós nos examinamos, chegamos a esta mesma conclusão também. Paulo ensina que antes da ceia do Senhor, todo crente deve se examinar. Veja, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu sei que há algumas igrejas que os diáconos aprovam quem pode e quem não pode participar da ceia. Eu acho isso totalmente antibíblico, pois a responsabilidade não é de ninguém do lado de fora, é apenas do próprio crente do lado de dentro. Amém, irmãos? Só você mesmo pode se julgar digno ou não de participar da Santa Ceia. Só você. Há pelo menos 4 razões que impedem o Filho de Deus de se autoexaminar. Sou eu, Senhor. E a primeira delas é teimosia. Há pessoas que dizem, eu sou teimoso, e acham que isso é uma virtude. Acham que é uma qualidade. Eu não sou teimoso, meus amados. Toda vez que a palavra de Deus me convence do pecado, eu quero mudar. Amém? Eu não quero ser teimoso, feito um burro, feito um jegue. Eu não sou burro, eu não sou jegue, eu sou filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Eu estou pronto para ser moldado e mudado todas as vezes que Deus quiser. Mas o teimoso é aquele que não admite jamais estar errado, mesmo depois de provado o seu erro. A segunda razão é a vontade própria. Todos nós aqui temos uma vontade própria. Se fôssemos fazê-la nesta manhã, a maioria de nós não estaria na igreja. E se formos seguir a nossa vontade própria, não estaremos aqui hoje à noite também. Esta é a verdade a respeito de cada um de nós. Vontade própria é alguém que não vê o plano de Deus e a vontade de Deus como melhor. Acha que a própria vontade é melhor que o plano de Deus. A terceira razão que não fazemos um autoexame é a apatia espiritual. Mas também pudera. Há pessoas que passam a semana inteira passeando, se divertindo, assistindo Netflix, até altas horas da noite, e não encontram forças, para adorar a Deus e servir a Deus no final de semana. E por último, orgulho próprio. Não imagina e principalmente não aceita jamais estar errado. Como nós temos lidado com pessoas assim ao longo dos anos, mas parece que nos últimos tempos, esta característica do orgulho próprio, do amor próprio, tem aumentado mais ainda. O autoexame, ele há de passar por cima de todos esses obstáculos. O autoexame há de quebrar todas essas barreiras e renovar as nossas vidas. Amém, irmãos? Mas o autoexame, irmãos, primeiro produz confissão. Confissão do quê? De pecados, de falhas, confissão de coisas erradas. Eles estavam acusando a si próprios, quando perguntaram, sou eu, Senhor? Sou eu? Nós nos conhecemos melhores do que os outros. Eu não posso pensar que seja qualquer um de vocês, porque a pessoa que eu melhor conheço é aquela com quem eu durmo, aquela com quem eu vivo, aquela com quem eu como,
aquela com quem eu participo todas as coisas íntimas da minha vida. Quem é esta pessoa? Eu próprio. Eu mesmo. Então eu me conheço melhor do que todos os outros. Por isso eu pergunto, sou eu, Senhor? Antes de pensar noutra pessoa. E os discípulos também se conheciam, e por isso eles perguntaram, né? Sou eu, Senhor? Porque cada um deles sabia que podia ser qualquer um deles. Então, quando nós nos autoexaminamos, nós vamos confessar. Nós vamos confessar. Uma vez eu fui num dermatologista e eu tinha certeza que ele não iria achar nada de errado, até que ele usou uma luz especial e uma lupa especial. E então ele começou a mostrar os defeitos da minha pele. Quando Deus usa uma luz especial, que se chama a palavra, e quando Ele usa uma lupa especial, que se chama o Espírito Santo, nós vamos achar pecados para confessar. Amém, irmãos? Nós vamos achar sujeira para limpar. Quando eu me autoexamino, eu penso como salmista do Salmo 103. E aí eu digo, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Meus amados, eu estaria morto a 7 palmos no chão, se não fosse pela misericórdia de Deus. Já imaginou se Deus nos tratasse como nós o tratamos? Se Deus nos tratasse como nós temos tratado as pessoas? Os discípulos acreditaram mais na palavra de Cristo do que neles próprios. Isso é maravilhoso. Quando Jesus disse um de vós, imediatamente eles acreditaram naquela palavra. Eles não questionaram, eles não duvidaram, eles não se defenderam, eles não se justificaram. Eles imediatamente perguntaram, sou eu, Senhor? Em outras palavras, Senhor, eu sei que eu tenho essa capacidade, será que eu vou fazer isso? Jesus falou e eles acreditaram imediatamente. Ao invés de dizer, não sou eu, Senhor, eles disseram, sou eu, Senhor. Veja o que Paulo disse em Romanos 3, versículo 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não estamos na igreja para discutir a palavra de Deus. Nós não estamos na igreja para contextualizar a palavra de Deus. Nós estamos na igreja para recebê-la, para aceitá-la, para obedecê-la. Seja Deus sempre verdadeiro. O autoexame produz confissão. Toda vez que você se autoexaminar, você vai pedir perdão de pecados, vai reconhecer a sua parcela de culpa. Mas em segundo lugar, produz restauração. Deus, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele quebra a nossa vida e nos faz de novo. Ele pode fazer isso. Judas não foi restaurado. Por que ele não foi restaurado? Porque ele não quis. Mas os 11 discípulos foram confirmados naquela noite. Através da lavagem dos pés. Você se lembra? Jesus disse para eles, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que todos eles eram salvos, menos um. Mas era necessário lavar pelo menos os pés, porque eles estavam andando neste mundo ainda, e habitando o tabernáculo do pecado. Assim também eu e você, nós já fomos salvos, amém, irmãos? Mas nós ainda andamos e vivemos neste mundo, e nós ainda habitamos esse tabernáculo do pecado. Então é necessário, irmãos, que de tempo em tempo nós sejamos lavados. Por isso essa igreja não desiste de fazer apelos. Porque nós precisamos ser lavados de tempo em tempo.
de nossos pecados. Agora Judas, ele estava sujo, dos pés à cabeça, pois ele ainda nem salvo era. Mas os discípulos só precisavam cuidar dos pés, assim como eu e você. Até hoje, os discípulos precisam lavar os pés, não como ordenança, porque Deus não nos deu essa ordenança na igreja, mas porque andamos neste mundo e realmente nos sujamos de tempo em tempo. Certo jovem, ele costumava vir a todos os apelos. Pastor Jaime pregava, olha, podia ser qualquer tema, podia ser qualquer assunto, você podia contar com aquele jovem no altar. Podia ser culto de quarta, culto de domingo cedo, culto de domingo à noite. Na hora do apelo, porque o pastor Jaime fazia apelo em todos os cultos, aquele jovem era o primeiro a vir para o altar. Na maioria das vezes, só ele no altar. Então alguns de vocês aqui até sabem de quem eu estou falando. Alguém lhe disse que ele não precisava ir todas as vezes ao apelo, mas que ele fosse apenas quando fosse necessário. Aí ele respondeu: é isso mesmo que eu faço. Eu só vou quando é necessário. E na condição dele, na opinião dele, era necessário ir todas as vezes. Para aquele jovem, toda mensagem falava ao seu coração, todos os hinos e cânticos falavam ao seu coração, e ele sempre se perguntava: sou eu, Senhor? E numa outra igreja, havia esse homem que toda vez que o pastor pedia para ele orar, ele orava: oh Deus, perdoe a multidão dos meus pecados. Perdoa a teia de pecados que há na minha vida. Toda vez que ele era chamado para orar, ele pedia perdão pela teia de pecados na vida dele. Um dia um dos diáconos não aguentou mais. Na hora que aquele irmão orou: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, perdoa a teia de pecados na minha vida, o diácono interrompeu e disse: não, Senhor, mata logo essa aranha de uma vez por todas. Olha, nunca será uma teia de pecados se você se examinar todos os dias. Amém, irmãos? Porque o autoexame produz confissão e restauração. Você sai restaurado todas as vezes da presença do nosso Deus. Nesta manhã, cada um de nós precisa se perguntar: sou eu, Senhor, que não evangelizo, que não entrego os meus dízimos, que não participo da obra missionária, que não leio a palavra de Deus, que não oro, que não sou fiel aos cultos da casa de Deus, que não amo almas perdidas, que não se importa com os crentes, os irmãos em Cristo. Sou eu enfraquecendo a obra do Senhor? O beijo de Judas simboliza todas as vezes que eu e você também dizemos que amamos a Deus, mas o negamos através da nossa prática de vida. Precisamos fazer então o que Judas não fez naquela noite, quando Jesus Cristo lançou a pergunta no ar. Judas poderia ter dito: sim, Senhor, sou eu. Já pensou se ele tivesse respondido: sim, Senhor, sou eu. Tenha misericórdia de mim, ajuda-me a não renunciar o meu Salvador. Salmo 119, verso 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes te desviar dos teus mandamentos. Em outras palavras, não deixe que seja eu. Amém, irmãos? Não deixe que seja eu.